A oração subordinada predicativa, ela vai funcionar, né, exerce a função de predicativo do sujeito. A oração subordinada substantiva predicativa exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Sempre figura após o verbo de ligação. Então, olha, verbo de ligação mais a conjunção integrante é igual à oração subordinada substantiva predicativa, tá bom? E na maioria das vezes, 95% das questões de prova, quando eu vejo, é com o verbo ser. Ó, nosso medo era que, né? Que verbo ser aqui, ó. Então, nosso medo era oração principal, verbo ser ao lado do que? Ó, era que você reagisse agressivamente. Oração subordinada substantiva predicativa. Seguindo, meu desejo é, ó, oração principal, que você passe no concurso. Oração subordinada substantiva predicativa. Verbo ser ao lado do que? Meus votos são, ó, oração principal, que você se recupere. Oração subordinada substantiva predicativa. Verbo ser ao lado do que? Show? Então, verbo de ligação colado, tem que estar colado, lado a lado, é predicativo, tá? Aí eu botei a observação. Compare esses dois períodos. É bom que venham todos, o bom é que venham todos. Se pedir para você, isso aí cai muito em prova. Se pedir para você analisar uma frase, ó, o bom, oração principal. O bom é, desculpa. O bom é que venham todos. Oração subordinada substantiva predicativa. É uma questão muito estrutural, né? Por que é predicativa? Porque eu tenho o verbo ser, que é o verbo de ligação, ao lado do que. Agora, olha só. É bom que venham todos. Eu tenho o que é verbo de ligação, o bom, que é o predicativo. Bom aqui não é, aqui bom é sujeito. Agora, aqui não, aqui bom é predicativo. Então, nesse caso, quando eu tenho verbo de ligação mais predicativo, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva e não predicativa, tá? Então, observa que eu peguei a frase exatamente parecida, extremamente parecida, mas eu inverti as ordens para você observar como isso funciona, tá? Então, oração subordinada predicativa é o verbo de ligação ao lado da conjunção integrante, que é o que ou se, tá bom? Ou quem, sei lá. É bom que venham logo. E a gente tem a oração subordinada substantiva objetiva direta. E o que é objetiva direta? Vai exercer a função de objeto direto de um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Tá? Então, lembrando que objeto direto é aquele que não tem preposição. Então, você vai pegar o seguinte, eu vou procurar aquilo que não tem preposição. Não é verbo de ligação, tá? Não vai estar ligado com verbo de ligação, nem aqueles verbos unipessoais, ó. Ela admitiu. Admitiu o quê? Observa que completa o verbo, né? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela admitiu, oração principal. Desejo, oração principal. Que você regresse. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Observe isso aqui, tá? Desejo. Desejo o quê? Observe que ela completou o verbo. Ninguém me disse que haveria reunião. Ó, ninguém me disse, oração principal, que haveria reunião. Oração subordinada substantiva objetiva direta.
Veja onde está o livro. Veja é a minha oração principal. Onde está o livro? Aqui funciona como conjunção integrante. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele perguntou se estava tudo bem. Aqui, ó, aqui eu usei o se. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele perguntou, oração principal. A diretora avalia. Ó, avalia, quem avalia? Avalia o quê? Se seus investimentos compensam. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Tudo bem? Então, recapitulando. A oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que está ao lado de um verbo, tá? Sempre ao lado de um verbo, tá? Completando esse sentido de verbo, tá? Então, completando, sendo aí um complemento verbal, sendo sem preposição. Então, peguei o verbo, veja. Veja o quê? Então, onde está o livro? Perguntou. Perguntou o quê? Se estava tudo bem. Então, está completando o sentido do verbo. Agora, nós vamos falar de duas orações que são extremamente parecidas, porque são as únicas que têm preposição. Então, se você observou a presença de preposição, ou ela vai ser objetiva indireta, ou ela vai ser uma completiva nominal. Só que aí você tem um macete para você diferenciar quando é uma e quando é outra. Vamos lá. A oração subordinada substantiva objetiva indireta funciona como objeto indireto de um verbo transitivo indireto, transitivo direto e indireto. O que acontece? Qual é a função de um objeto indireto? Ele é um complemento verbal. Então, a objetiva indireta vai completar o quê? Um verbo. Então, você olha, preciso. Preciso de que me ajude. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Preciso vai ser a minha oração principal. Por que é objetiva indireta? Porque a gente tem a preposição de aí, né? Você duvidava de que, sejamos sinceros, oração subordinada substantiva objetiva indireta. A gente tem a preposição de aqui. E você duvidava, eu tenho o meu caso de oração principal, tá bom? Ele aspirava a que, ó, quem aspira a alguma coisa, né, regência verbal aí, ele aspirava a que todos fossem felizes. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. E ele aspirava é a minha oração principal, tá bom? Por que é oração subordinada substantiva objetiva indireta? Porque eu tenho a preposição a aqui, sempre completando um verbo. Pedir a quem estava presente. A quem estava presente, oração subordinada substantiva objetiva indireta. E pedir é a minha oração principal. Não devo concordar, minha oração principal, com que faças isso. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por que é indireta? Porque eu tenho a preposição com. E por que a outra é indireta? Porque eu tenho a preposição a quem estava presente. Tudo bem? E a completiva nominal? A completiva nominal exerce a função de complemento nominal. O complemento nominal ele acontece com 3 classes gramaticais. Substantivo, e aí eu abro um parêntese que é substantivo abstrato, adjetivo e advérbio, tá? Da oração principal. Tenho certeza de que tudo se resolverá. Então, como é que eu encaixo, como é que eu acho uma oração subordinada substantiva? Como é que eu tenho certeza? Olho para cá, vi preposição. Se eu vi preposição, ou é objetiva indireta ou é completiva nominal. Volto. Certeza é o quê? Certeza é substantivo. Substantivo abstrato. Logo, tenho certeza em minha oração principal de que tudo se resolverá. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Opinei contrariamente a quem o convidasse.
Observei a que eu convidasse. Tem o que? Esse a aqui é a minha boa e velha preposição. Opa, se tem preposição, é substantiva, objetiva indireta ou completiva nominal. Mas eu olho para aqui, contrariamente, é um advérbio. Se é um advérbio, nessa parte aqui é minha oração principal, logo aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Tenho necessidade de que você me apoie. Ó, de que você me apoie, né? Oração subordinada substantiva, completiva. Por que é completiva nominal, Vitor Terra? Porque eu tenho a preposição de e antes necessidade é um substantivo abstrato, né? Há um substantivo aí, ó. Tenho necessidade minha, OP, oração principal. Estou certo, oração principal, de que você me acompanhará. Achei o de, certo aqui é um adjetivo, né? Está completando o adjetivo. Então, é oração subordinada substantiva completiva nominal. Recapitulando, que eu gosto de fazer isso, nós temos apenas duas orações que têm a presença de preposição. Duas. A objetiva indireta e a completiva nominal. Como eu sei? A objetiva indireta vai sempre completar verbo aqui, ó. Preciso. Preciso é verbo. Duvida é verbo. Aspirar é verbo. Pedir é verbo. Devo concordar é verbo. Então, objetiva indireta, sempre antes da preposição, você vai ter um verbo. Na completiva nominal, não. Na completiva nominal, antes da preposição, eu tenho um substantivo abstrato, um advérbio, outro substantivo abstrato ou um adjetivo. Tá beleza? Então, completiva nominal, ela completa o sentido de substantivo, adjetivo e advérbio. A gente diz que o complemento nominal, né? O complemento nominal, ele é asa, tá? Asa de advérbio, substantivo, abstrato, tá? E adjetivo. Então, sempre pense em complemento nominal como asa. Show? Então, pessoal, essa é a nossa videoaula de oração subordinada substantiva. Tá? Eu sei que são muitos detalhes. O que eu indico que você faça? Muitos exercícios. Mas muitos mesmo. Comece pelos exercícios de fixação, aqueles de classificar, e você vai avançando com a matéria, tá bom? Então, a gente para por aqui. Fiquem com Deus, façam questões e até a nossa próxima videoaula.